Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Com vocês, professor Vinícius Zopponi, promotor de justiça em Santa Catarina, mestre em Direito e seu professor aqui pela Verbo. Meus amigos, estamos aí com o Jurisprudência em Pauta a todo vapor, chegando no 5º episódio. Meus caros, hoje, excepcionalmente, por razões de força maior, eu não consigo estar com vocês ao vivo aqui pelo YouTube. Eu gravei esse nosso encontro por conta de compromissos pessoais previamente agendados. Eu, nesse momento, estou em viagem e em um local que eu não conseguiria improvisar e fazer o encontro ao vivo com vocês. De todo modo, meus caros, nós vamos tocar esse nosso Jurisprudência em Pauta com 1 hora e 30 minutos de duração, trabalhando no mesmo perfil que eu desenhei para vocês aqui com todo carinho, toda dedicação, de trabalhar com julgados destacados de informativo do Supremo. Depois a gente caminha para a jurisprudência do STJ e faremos também uma resolução de questão de concurso sobre jurisprudência do ano de 2023, tá bom? Hoje eu sou ainda mais enfático com vocês sobre a minha disponibilidade para atendê-los na minha rede social, particularmente no Instagram e no Telegram, beleza? Vamos lá para a tela cheia já, para eu compartilhar com vocês as minhas redes sociais, porque como hoje a aula é gravada, eu quero enfaticamente ficar à disposição de vocês nessas duas redes sociais, tá bom? Hoje estou de férias, mas o professor nunca sai de férias, né? Hoje a aula está sendo gravada, mas eu vou ficar disponível para vocês de plantão ali, hoje, amanhã. Me acionem por lá, sexta-feira, se você estiver assistindo essa aula alguns dias depois. Por favor, como hoje a gente não vai ter a possibilidade de interações ao vivo no chat, por favor, me acionem por lá para qualquer coisa que ficar em aberto aqui na nossa aula, tá bom? Obrigado a todos que estão nos assistindo na entrada ao vivo, né? Na estreia, e depois também fica o meu agradecimento para quem nos assiste de maneira assíncrona ao longo dos dias. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a trabalhar então no nosso episódio número 5 do Jurisprudência em Pauta. A gente vai trabalhar com os julgados destacados do informativo 1084 informativo do Supremo. Já temos mais de 1000, né? Estamos aí com 1088, salvo engano, saiu nessa semana, 1089, e a gente vai enfrentar todos aqui, meus caros. Hoje é o 1084, semana que vem é o 1085, eu vou estar ao vivo com vocês na semana que vem. Hoje é realmente uma exceção. Vamos lá que a gente tem muita coisa para trabalhar neste informativo 1084. E a gente começa, meus amigos, com o tema 477 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se de que no nosso primeiro encontro eu destaquei para vocês que sempre que saísse uma repercussão geral nova, eu iria trabalhar com vocês de maneira mais focalizada e destacada, porque a gente tem visto a repercussão desse perfil de julgado em provas de concurso. E essa repercussão geral que a gente vai começar a trabalhar agora nos apresenta basicamente 2 objetos de análise. O primeiro é mais amplo e diz respeito à visão do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se revisar uma súmula vinculante em um cenário em que se constata uma alteração da base legislativa que rege aquele tema objeto da súmula vinculante. Esse é o objeto primeiro, mais amplo. E o segundo objeto, meus caros, é mais específico, é mais estrito, é uma questão, em particular, de execução penal. Qual delas? A consequência da prática de uma falta grave pelo apenado sobre os dias de remissão de pena que ele obteve. Então a gente vai com calma aqui, porque é uma repercussão geral muito importante, que é uma repercussão geral sobre a visão do Supremo sobre as súmulas vinculantes e uma repercussão geral sobre a execução penal. E por ambos os objetos, isso vai ser explorado em prova. Vamos primeiro cuidar do primeiro objeto mais amplo e depois a gente vai para o segundo objeto mais específico. Vamos lá.
Começamos com a súmula vinculante. E aqui eu faço uma rápida revisão com vocês. Ainda não tive a oportunidade de conversar sobre súmulas vinculantes nos nossos episódios. E como é a primeira vez que eu me posiciono sobre elas, eu quero ser um pouquinho mais detido, inclusive para que esse material fique disponível para os próximos encontros, que invariavelmente a gente vai estar falando de súmula vinculante ao examinar a jurisprudência do Supremo. Súmula vinculante, meus caros, foi introduzida na Constituição de 88 pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A súmula vinculante é um instrumento de consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se reveste de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e também em relação à administração pública, direta e indireta, das três esferas da Federação, União, Estados e Municípios. Até então, até o surgimento das súmulas vinculantes, nós tínhamos apenas as súmulas ordinárias, as súmulas normais do Supremo Tribunal Federal. Estas súmulas normais, súmulas ordinárias, súmulas sem efeito vinculantes, ainda que elas tivessem um peso muito grande na aplicação do direito, elas não são tecnicamente vinculantes de observância obrigatória. É somente com as súmulas vinculantes que o Supremo passa a ter um instrumento para olhar para a sua jurisprudência, construída de maneira geral, a partir do julgamento de diversos casos concretos, e extrair a essência de um entendimento. E essa essência de entendimento é lançada num enunciado, num texto. E esse texto, esse enunciado, é colocado na súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos lá. Como é que se faz para criar uma súmula vinculante? A Constituição esclarece esse ponto no artigo 103A da Constituição Federal, artigo de leitura obrigatória. Você que estiver assistindo depois, pausa, lê o artigo 103. Você que estiver assistindo agora, anota aí, grifa no material que vai estar disponível depois no grupo do Telegram, grifa no seu caderno, deixa anotado no seu caderno para fazer a leitura depois. A súmula vinculante pode ser criada de ofício ou por provocação. E a súmula vinculante é aprovada por decisão da maioria de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. E quais são os objetos possíveis de uma súmula vinculante? A súmula vinculante pode versar sobre matéria constitucional em relação à qual haja uma controvérsia atual dentro do Poder Judiciário ou entre o Poder Judiciário e a administração pública, de modo que essa controvérsia cause insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Agora vem a questão importante, já caminhando para o entendimento do Supremo, construído em 2023. Uma vez editada a súmula vinculante, ela pode ser revisada ou até mesmo cancelada? Resposta: sim. A Constituição previu revisão e cancelamento de súmula vinculante. E o procedimento para tanto é detalhado na Lei 11.417 de 2006. É uma lei que você precisa se familiarizar com ela, tanto aqui no Constitucional como também no Direito Processual Civil. Tem que fazer a leitura do artigo 103A com a Lei 11.417 de 2006 sempre, tá bom? Para você que estuda para o concurso, não tem como fugir da leitura dessa legislação. Beleza, fizemos o panorama maior, chegamos na questão, o objeto mais destacado dessa repercussão geral. A questão que se apresenta é a seguinte: como é que fica a situação de uma súmula vinculante que foi editada com base em uma específica lei e esta lei, em um segundo momento, pós-súmula vinculante, é revogada ou é modificada? Vejam que a primeira parte da resposta está na própria Lei 11.417, porque ela diz o seguinte, lá no artigo 5º, ela diz o seguinte: se a lei que fundou a edição da súmula vinculante for revogada ou modificada, o Supremo, de ofício ou por provocação, procederá, é o comando legal, a sua revisão ou cancelamento conforme o caso. E agora, meus caros, no tema da remissão aqui em execução penal, a gente precisa começar a cruzar os objetos dessa repercussão geral, a gente tem essa situação configurada perante o Supremo. Por quê? Porque lá no ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 9,
que versa sobre remissão em sede de execução penal. E esta súmula vinculante foi editada com base na interpretação da Lei de Execução Penal, que é uma lei originária do ano de 1984. Porém, em 2011, e portanto 2 anos depois da edição da súmula vinculante número 9, foi alterada a redação do artigo 127 da Lei de Execução Penal, que é justamente a base normativa da edição da súmula vinculante número 9. E aí ficou uma grande confusão se esta súmula vinculante número 9 continuaria ou não válida, se deveria ou não ser revisada ou cancelada pelo Supremo Tribunal Federal. E é neste tema 477 que o Supremo resolve este ponto. O Supremo resolve a questão da revisão ou cancelamento da súmula vinculante número 9 e também vai e nos dá uma baliza sobre remissão na execução penal. Vamos lá? Antes de seguir rapidamente para o entendimento do Supremo sobre esses 2 pontos, vamos fazer agora algumas premissas quanto à remissão. E aí a gente consegue chegar na posição do Supremo. Remissão, meus caros, é um instituto da execução penal. Por meio da remissão, o apenado, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, se trabalhar ou estudar, vai poder remir, no sentido de resgatar, de abater uma parte do tempo da pena que ele ainda tem para cumprir. Basicamente é isso. E a lei dispõe em detalhes, a lei de execução penal dispõe em detalhes sobre a execução, sobre a remissão, né? Inclusive a contagem desse tempo de trabalho, desse tempo de estudo, a proporção de dias de penas remidos. Eu não vou entrar nesse detalhamento, façam a leitura do artigo 127 e seguintes da LEP para fazer essa revisão mais de direito positivo. Isso às vezes é explorado em prova. A questão controvertida que levou à edição da súmula vinculante número 9, lá na origem, é a seguinte. Prestem atenção, porque isso vai ser importante para entender o que o Supremo decidiu esse ano. O artigo 127 da LEP, na sua redação originária, lá de 84, previa o seguinte: se o apenado for punido com falta grave, ele perderá o direito ao tempo remido de pena. Então, o apenado trabalhou X horas, essas X horas lhe dariam direito à remissão de Y dias de pena, e no meio do caminho comete uma falta grave, pronto, aplica o artigo 127, perdeu o tempo de pena remido. Muitos argumentavam lá atrás a inconstitucionalidade desse dispositivo, por conta da perda do tempo de pena passível de remissão, por conta do trabalho do estudo. E aí vem o Supremo, na súmula vinculante número 9, e diz o seguinte: esse artigo 127 é constitucional. Ele havia sido, na verdade, recepcionado pela Constituição de 1988, estava tudo certo naquele regramento até então previsto no artigo 127 da LEP. E aí o que aconteceu? Em 2011, pós-súmula vinculante número 9, esse artigo 127 da LEP foi alterado. E pela nova redação, a prática de falta grave leva agora à perda de até 1/3 do tempo de pena remido. E cabe ao juiz, examinando as circunstâncias da falta grave, decidir o montante de dias que será realmente perdido. Então vejam que agora, com a nova redação do artigo 127, agora desde 2011, passou a existir limites para as consequências da falta grave no que toca à remissão. E aí, diante desse cenário, começou a existir uma discussão sobre a necessidade ou não de revisar ou cancelar a súmula vinculante número 9. Todos comigo até agora? Só trabalhando com premissas, revisando súmula vinculante, seus aspectos gerais, revisando remissão, seus aspectos gerais, fazendo um alinhamento da questão intertemporal, porque é inevitável nesse caso. E aí, estamos diante do problema. Precisa ou não revisar a súmula vinculante número 9 à luz da alteração do regramento legal da remissão na Lei de Execução Penal. E aí, meus caros, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O primeiro ponto trabalhado pela Corte aqui foi o seguinte, especialmente o relator, o ministro Luiz Fux. Ele retoma, isso é importante, o papel de intérprete da Constituição Federal. A discussão que existe na doutrina é um tema mais denso, não tenho tempo de aprofundar com vocês aqui, mas se discute muito, especialmente na atualidade, aquela ideia de que o Supremo, ou a Corte Constitucional, seria o guardião da Constituição e teria a competência para dar a última palavra sobre a interpretação constitucional.
aquela visão de Corte Constitucional como guardião supremo da Constituição. E hoje em dia, meus amigos, olhando para o histórico da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa visão no Brasil foi praticamente superada. Porque, basicamente, as decisões do Supremo, mesmo aquelas revestidas de efeito vinculante, o que inclui as súmulas vinculantes, não atingem o poder legislativo. Então, em princípio, o poder legislativo pode sim editar uma nova lei que contraria uma decisão do Supremo, inclusive proferida em sede de controle de constitucionalidade com efeito vinculante. Então nós teríamos aqui um fenômeno que a doutrina denomina de superação legislativa da jurisprudência, que seria possível por conta da constatação de que o poder legislativo é também um intérprete legítimo da Constituição, tal como é o Supremo Tribunal Federal. Todavia, estou apenas sintetizando essa discussão sobre a quem compete interpretar, dar a palavra final sobre a Constituição. De todo modo, ainda que exista essa possibilidade para o Poder Legislativo, a doutrina e o Supremo reconheça o Poder Legislativo como também um legítimo intérprete da Constituição, isso não significa que o Supremo Tribunal Federal deve acatar uma nova lei que contraria decisões com efeito vinculante ou decisões a título de constitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo, nesses casos, vai examinar de novo a questão constitucional e vai estabelecer aquilo que a doutrina e o próprio Supremo denomina de diálogo com o Poder Legislativo para a compreensão das razões que levaram o Legislativo à edição de uma nova lei com um teor que já havia sido reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E é nesse caminho doutrinário que a gente tem a substituição daquela visão de Supremo como o último intérprete da Constituição por uma visão agora de diálogo institucional entre Supremo e Poder Legislativo. Em linhas gerais, é basicamente essa a ideia. A gente tem depois, no segundo momento de análise, um detalhamento sobre como deve ser operacionalizada esse diálogo, como que se dá, como que o Supremo se posiciona diante de leis que buscam fazer a reversão legislativa de jurisprudência, mas isso é por um segundo momento. Em algum julgado aí a gente vai trombar com esse tema de novo e eu detalho com vocês. Então, a primeira construção do Supremo nesse caso aqui é essa, pergunta: o Congresso Nacional alterou o artigo 127 da LEP, que o Supremo já havia reconhecido como recepcionado pela Constituição. Resposta do Supremo: tudo bem. Tudo bem. Cabe agora à Corte reexaminar sua posição de modo dialógico com o Congresso Nacional, com aquela alteração promovida pelo Congresso Nacional, para ver se essa modificação legislativa influencia ou não a posição anterior da Corte. E aqui, o Supremo, abrindo as portas para esse diálogo, olha para a alteração que o legislador introduziu no artigo 127 da LEP e entende que a alteração legislativa pode sim levar ao cancelamento ou revisão do entendimento de uma súmula vinculante. Mas esta revisão ou cancelamento não é algo que precisa acontecer necessariamente diante de uma modificação legislativa. O Supremo está dizendo, meus caros, em síntese, o seguinte: a depender do caso, o Supremo pode concluir que a alteração legislativa não tem nenhuma influência no seu entendimento. O Supremo vai lá e lê a Lei 11.417 e diz o seguinte: não é porque houve uma alteração, uma modificação legislativa que ataca a base sobre a qual se deu a edição de uma súmula vinculante, que necessariamente o Supremo tem que alterar aquela súmula vinculante, cancelar aquela súmula vinculante. Isso não é uma relação automática. Beleza. Está posto o enquadramento do Supremo. Agora, vamos lá. Vamos para a análise da súmula vinculante número 9, propriamente. Como é que ficou a conclusão do Supremo em relação à súmula vinculante número 9 e aquela alteração no artigo 127 da LEP em 2011? O Supremo entendeu o seguinte: na súmula vinculante número 9, o Supremo limitou-se a dizer que é constitucional a possibilidade de se perder dias de remissão em decorrência da prática de falta grave.
O Supremo olha para a sua súmula vinculante número 9 e diz o seguinte: o que a gente colocou na súmula vinculante número 9 foi apenas isso. Nós validamos a conformidade com a Constituição entre essa relação de causa e efeito, causa e consequência. Praticou falta grave, vai perder dias de remissão. O Supremo, na súmula vinculante número 9, não avançou para validar ou não o que é falta grave, rol previsto em lei. O Supremo não avançou para dizer se deve haver a perda integral ou parcial dos dias remidos por conta da falta grave. O entendimento do Supremo, contido na súmula vinculante número 9, é apenas o seguinte: não há direito adquirido ao tempo de remissão de pena. Ponto. Foi isso que o Supremo lançou na súmula vinculante número 9. E por conta disso, aquela alteração legislativa de 2011 não influenciou em nada o entendimento do Supremo. A alteração legislativa apenas aperfeiçoou o instituto da remissão, ao prever que vai haver uma perda de dias por conta da falta grave, mas agora com um teto, né? Com o teto de até 1/3 do tempo remido. E, por fim, o Supremo, para encerrar, ele diz o seguinte: essa alteração legislativa de 2011 não altera a ratio da súmula vinculante número 9 e, portanto, ela vai ser mantida tal como está. Nós não vamos revisar, não vamos cancelar por conta da alteração legislativa de 2011. Mas olha só que interessante, e às vezes a gente tem que descer nesse nível de detalhes. O Supremo sinalizou que a súmula vinculante número 9 vai ser reexaminada em outros procedimentos. Por quê? Porque a gente tem hoje em curso na Corte 2 propostas de novas súmulas vinculantes sobre execução penal. E aí o ministro relator Fux disse o seguinte: pode ser que nessas propostas de novas súmulas vinculantes, a gente tenha que revisitar a súmula vinculante número 9, mas por outros caminhos, por outros fundamentos. Agora, a súmula vinculante número 9 continua válida, aplicável, mesmo após a alteração do artigo 127 da LEP. Beleza? E aí a gente tem, portanto, as conclusões do Supremo Tribunal Federal. Trago aqui o resumo para vocês e a tese fixada nesse tema 477. Olha que legal. Em regra, deve-se revisar ou cancelar enunciado de súmula vinculante quando ocorrer a revogação ou alteração da legislação que lhe serviu de fundamento. Contudo, é o caso aqui que a gente apreciou. O Supremo pode concluir, com base nas circunstâncias do caso concreto, pela desnecessidade de tais medidas. E aí vem o resumo no que toca à súmula vinculante número 9 e a alteração do 127 da LEP. É constitucional a perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso de execução penal, nos termos previstos no artigo 127 da LEP, na redação dada pela lei de 2011. E aí olha a tese fixada. Isso aqui vai cair muito em prova. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo, conforme o caso. Agora vejam, mudou a lei, precisa revisar ou cancelar o enunciado da súmula vinculante? Não necessariamente, é conforme o caso. E aqui, em relação à súmula vinculante número 9 e a alteração da LEP 2011, o Supremo entendeu que não houve nenhum prejuízo. A ratio da súmula permanece a mesma. O legislador, na verdade, não procedeu a uma alteração legislativa que ataca ou que tira a base ou que contraria o que o Supremo reconheceu na súmula vinculante número 9. Preservamos tal como ela está. E 2, da tese fixada, é constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso de execução penal. Sem nenhum problema, o Supremo está apenas validando a relação de causa e consequência entre falta grave e perdas de dias remidos. Agora, o detalhamento dessa relação de causa e consequência, se vai perder tudo ou apenas um pedaço, se o juiz tem discricionariedade de definir a fração da perda, isso tudo é opção legislativa que o Supremo não viu qualquer problema nos termos em que consta da LEP. Beleza? Julgado importantíssimo, pessoal. Vamos caminhar. Vamos caminhar para o próximo. Agora vamos lá. Essa foi a repercussão geral que a gente estudou nesse informativo 1084, vamos agora para a ADI 7203. ADI 7203. Essa ADI, pessoal, é uma ação direta de constitucionalidade cujo tema de fundo é conflito federativo dentro da repartição constitucional de competências na Constituição de 88. Lá no episódio 2, meus caros, do Jurisprudência em Pauta,
nos comentários do julgado 2, da nossa pauta, do nosso estudo, eu trabalhei com vocês de maneira bem pormenorizada esse perfil de casos. Perfil de casos do Supremo em que se resolve conflito na Federação Brasileira à luz das regras de repartição constitucional de competências. E lá eu disse para vocês que o Supremo julga muitos casos, mas muitos casos mesmo com esse perfil, de modo que valia o nosso investimento de tempo lá atrás, né? Para entender alguns pontos básicos sobre as regras constitucionais de repartição de competência, em especial repartição de competência legislativa. Então, aqui nesse episódio de hoje, eu deixo a dica para vocês assistirem, para quem não assistiu, ou que vocês revisem tudo aquilo que eu comentei com vocês quando eu abri aquele caso, aquele julgado de número 2, no episódio de número 2 do nosso Jurisprudência em Pauta, tá bom? Eu vou fazer isso pontualmente com vocês para a gente poder otimizar o nosso tempo, beleza? Vale muito a pena. Tudo que eu disse lá é alfabetização para estudo de jurisprudência. Vamos lá agora para o nosso julgado na DI 7203. O Supremo examinou uma lei estadual, nessa DI, que proibia os órgãos ambientais e a polícia militar de destruir ou inutilizar bens particulares apreendidos em operações de fiscalização ambiental. Então vamos imaginar a situação. Em fiscalização, o órgão ambiental identifica que um grupo de pessoas está cortando árvores nativas de espécie ameaçada de extinção em área de preservação permanente. E, para tanto, estão usando serras elétricas ou um trator, por exemplo. E aí nós tínhamos no estado aqui em questão uma lei estadual que proibia a inutilização, a destruição dessas serras elétricas ou desses tratores, por exemplo. Apenas para ilustrar uma situação prática atingida ou que recebia o regramento dessa lei estadual que o Supremo examinou a constitucionalidade. Vamos lá, estabelecendo premissas. A primeira premissa importante lembrar que matéria ambiental integra rol de competência legislativa concorrente, conforme previsão do artigo 24, incisos 6º e 7º da Constituição Federal. Competência legislativa concorrente. Falei bastante sobre ela naquele julgado do episódio 2. Sendo este o caso, sendo o caso de competência legislativa concorrente, nós sabemos que vai poder haver uma atuação legislativa conjugada de União e de Estados. E para ordenar essa atuação conjugada, compartilhada em matéria legislativa, nós temos os parágrafos do artigo 24 da Constituição. Basicamente, eles nos dizem o seguinte: a União edita lei com normas gerais. E os Estados, em um cenário em que há lei federal com normas gerais, os Estados têm uma competência suplementar complementar. Ou seja, o Estado vai poder editar a sua lei estadual para regrar aspectos daquela matéria, constante do artigo 24, associados ao interesse regional, ao interesse tratado no âmbito dos Estados. Mas esse regramento por lei estadual não pode contrariar a lei federal com normas gerais. Esse é o regramento constitucional para a situação do nosso caso aqui, em que nós temos uma matéria de competência legislativa concorrente em que há lei federal com normas gerais, ok? Vamos lá. Próxima premissa. Vamos ter que pôr o pé no direito ambiental. Eu tenho um profundo respeito pelo direito ambiental. Já fui promotor ambiental por alguns anos. Acho uma matéria intrincada e sempre que eu falo de direito ambiental, mesmo com alguns anos de prática, eu sempre falo de maneira muito respeitosa, no sentido de reconhecer a complexidade desse ramo do direito. Então vamos lá. Como é que funciona no direito ambiental essa história de destruição ou inutilização de bens particulares apreendidos na fiscalização ambiental? Bom, a gente tem basicamente o seguinte: a União, exercitando a sua competência legislativa concorrente, editou uma lei federal com normas gerais que aborda esse tema, esse assunto. A lei, você já conhece, é a Lei 9.605 de 1998, que traz basicamente o regramento da responsabilidade por ilícitos ambientais na esfera penal e na esfera administrativa.
Lei importantíssima para o seu concurso, especialmente de carreiras jurídicas. Vejam, essa lei e o seu decreto regulamentador admitem sim que, em determinadas hipóteses, que eu não vou detalhar com vocês, porque não importa para entender o julgado, em determinadas hipóteses é possível a apreensão de bens particulares e a sua destruição, inutilização e até mesmo a doação para entidades públicas. O que nos importa é entender que no regramento ambiental, do direito ambiental, no regramento que estabelece as ferramentas, os mecanismos à disposição do exercício do poder de polícia em matéria ambiental, há sim base na lei federal e no seu decreto regulamentador destes mecanismos de apreensão de propriedade particular que está envolvida na prática de uma infração ambiental ou que é produto ou subproduto de uma infração ambiental. Isso está lá previsto na normativa federal a título de normas gerais. E aí, pessoal, pronto, a gente tem o nosso conflito federativo instalado na perspectiva da repartição constitucional de competências legislativas. Porque o que nós temos aqui, em síntese, é uma lei estadual proibindo uma medida que foi prevista pela União na sua lei federal com normas gerais. E pronto, está instalado o conflito federativo na perspectiva das regras constitucionais de repartição de competência legislativa, especificamente competência legislativa concorrente. De novo, se ficou rápido ou faltou alguns elos, é porque você não assistiu o nosso episódio 2. Assista, por favor, tá bom? Episódio 2, julgado 2. Você não viu inteiro? Acelera o vídeo lá, chega no julgado número 2 e escutem com calma tudo que eu trouxe ali para vocês, porque esse perfil de caso, conflito na Federação Brasileira, na perspectiva de repartição constitucional de competência legislativa, o Supremo faz isso praticamente em todo informativo. Tá bom? Vamos lá. Está apresentado o nosso objeto de julgamento e temos aí na mesa as nossas premissas para entender o caso. Vamos caminhar. Vamos caminhar para entender a resposta do Supremo. A pergunta é, pode a lei estadual proibir, é possível que uma lei estadual proíba uma medida de construção do patrimônio particular tomada, adotada no exercício do poder de polícia ambiental e com base em lei federal de normas gerais em matéria ambiental, é possível o Estado proibir essa medida? Nessa inter-relação, nesse espaço de atuação legislativa compartilhada, que são as matérias do artigo 24. O Estado pode fazer isso? Resposta do Supremo: não, não pode. Não pode. Olha só o que o Supremo nos dá aqui. O Supremo diz o seguinte: a possibilidade de exercício do poder de polícia em matéria ambiental diante de uma infração ambiental é um conteúdo típico de normas gerais. Esse teor da matéria direito ambiental é um teor que se enquadra como norma geral. E, portanto, é de competência da União. E aí, meus caros, o Supremo também afirma o seguinte: no exercício do poder de polícia ambiental, deve sim ser admitido o emprego dessas medidas de destruição, de inutilização de bens particulares, instrumentos da infração ambiental, produtos ou subprodutos da infração ambiental. E, portanto, se esse conteúdo, se esse aspecto do direito ambiental, medidas de apreensão de propriedade particular no exercício de poder de polícia em matéria ambiental, diante da prática de infração ambiental, se isso é um conteúdo regrado a título de normas gerais, então temos aqui uma matéria que está no espaço de competência legislativa concorrente da União. O Estado não pode editar uma lei estadual contrariando esse conteúdo. Não pode avançar e versar sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo atinente a normas gerais. E aí, meus caros, não há outra conclusão. Se o Estado pôs o pé no espaço legislativo da União, no campo de competência legislativa concorrente, a lei estadual é formalmente inconstitucional. Houve aqui uma extrapolação, um extravasamento, uma usurpação da competência legislativa da União pelo Estado membro em questão, quando ele desrespeita, na sua lei estadual, aquelas diretrizes trazidas pela União
em lei federal com normas gerais. Portanto, a lei é inconstitucional. A lei é inconstitucional. Olha que interessante, pessoal. Vou fazer um parênteses com vocês aqui. Pensar o regramento da competência legislativa concorrente em matéria ambiental é muito interessante porque nós temos várias construções do Supremo Tribunal Federal ao lado dessa que eu estou trazendo para vocês. A gente já tem outra que eu vou comentar brevemente com vocês agora. Estou ampliando um pouquinho o nosso estudo, né? Lembrando sempre, o precedente da vez nada mais é do que uma oportunidade para a gente fazer o nosso estudo. A gente entende o precedente e amplifica na medida do possível do nosso tempo. Olha só que interessante essa ideia. Não percam ela de vista. O Supremo, em outros precedentes, discutindo competência legislativa concorrente em matéria ambiental, chega até a admitir que uma lei estadual contrarie lei federal em matéria ambiental. Mas, desde que a lei estadual o faça para aumentar a proteção ao meio ambiente. Então, o Supremo já teve a oportunidade de validar a constitucionalidade de leis estaduais que contrariam lei federal com normas gerais em matéria ambiental, mas o fazem para estabelecer uma proteção mais rígida ao meio ambiente. E sob a perspectiva de que, para aquele estado, faz sentido, à luz do interesse regional, aumentar o grau de proteção daquele bem jurídico, colocar critérios para além, mais rígidos, mais duros, mais protetivos ao meio ambiente do que aquele padrão trazido pela União na lei federal com normas gerais. Agora, nesse precedente, evidentemente, a Corte não usou essa ideia. Por quê? Porque a lei estadual está fazendo o contrário. A lei estadual está tirando proteção ao meio ambiente quando está afastando a possibilidade de uma das medidas tomadas no exercício do poder de polícia ambiental. Tá bom? Mas fiquem com esse paralelo, que assim a gente vai dando corpo. Tem muita discussão sobre competência legislativa concorrente em matéria ambiental. Enfrentamos uma agora. E aí, meus caros, para a gente encerrar, olha a conclusão que temos aqui. O resumo, né? Fica aí o resumo para vocês. É inconstitucional por violar a competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção ao meio ambiente e sobre direito penal e processual penal. Lei estadual que proíbe os órgãos ambientais e a polícia militar de destruírem e inutilizarem bens particulares apreendidos em operação de fiscalização ambiental. O Supremo também acaba utilizando aqui a visão de que esse conteúdo da apreensão de instrumentos de infração ambiental, como se trata infração ambiental de um ilícito polivalente, tanto um ilícito administrativo quanto um ilícito penal, também haveria nesse conteúdo da Lei Federal de Normas Gerais um regramento atinente a direito penal e processo penal, que aí é competência legislativa privativa da União. É um argumento que se soma àquele anterior da competência legislativa concorrente, tá bom? Eu focalizei na competência legislativa concorrente porque é o ponto mais problemático do nosso julgado. Para encerrar, meus caros, esses comentários do julgado de número 2, eu trago com vocês um ponto. Cadê minha caneta aqui? Vamos lá, me ajuda. Aí, eu trago para vocês mais um ponto complementar bem rápido aqui, pessoal, bem rapidamente, que também é uma discussão que tem que estar na cabeça de vocês sempre que vocês detectarem o tópico competência legislativa concorrente em matéria ambiental. Vocês têm que lembrar, meus caros, do tema 145 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema de repercussão geral, que a gente não está explorando agora, é um tema antigo, o Supremo reconheceu o seguinte: os municípios também têm competência legislativa para legislar sobre meio ambiente, sobre matéria ambiental. Mesmo não previstos no caput do artigo 24 da Constituição Federal, que traz o rol de matérias de competência legislativa concorrente, o Supremo faz uma interpretação sistemática da Constituição Federal e, à luz do artigo 30, incisos 1º e 2º, entende que, mesmo os municípios não previstos no caput do artigo 24, eles têm competência legislativa para versar sobre as matérias do artigo 24, o que inclui proteção ao meio ambiente, o que inclui matéria ambiental. Agora, o exercício dessa competência pelos municípios pressupõe que se respeite a legislação estadual e federal, a legislação federal e estadual, para falar na ordem, existente sobre aquela matéria, no caso sobre matéria ambiental, e desde que aquele regramento municipal, legislativo, municipal, se dê
para atender algum aspecto importante para o interesse local dos municípios, que é o que justifica essa competência suplementar dos municípios, tá bom? Então guardem essa informação, que também é algo muito central na compreensão do tema competência legislativa concorrente em matéria de proteção ao meio ambiente, em matéria ambiental. Fechou? Tranquilo? Vamos lá, vamos para mais uma ADI. O ritmo é rápido, porque o conteúdo é bastante rico aqui, meus caros. Informativo bacana, várias coisas interessantes para a gente, vários jogados interessantes que a gente vai fazer. Estudar informativo é um estudo multidisciplinar, né, pessoal? A gente está baseado, ancorado no constitucional, mas a gente fala de tudo. Vocês já perceberam. Falamos de execução penal, falamos de direito ambiental e agora a gente vai falar um pouquinho sobre direito administrativo, ADI 3428. Vamos lá, pessoal. Fiquem comigo. Esse é um tema que talvez não faça brilhar os seus olhos, mas é um tema explorável na sua prova de constitucional e na sua prova de administrativo, tá bom? Foca comigo, tem muita decisão do Supremo, do STF, do STJ, que tem como pano de fundo os denominados conselhos de fiscalização profissional. Vamos lançar algumas premissas e aí a gente segue para o objeto dessa DI. O nosso pano de fundo é esse. Pensar um pouquinho sobre os conselhos de fiscalização profissional. Vamos lá. Vamos nos posicionar primeiro aqui. E nessas premissas eu vou estar revisando muita coisa que o STF e o STJ já decidiu. Bora lá, vem comigo. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, existem estes entes denominados de conselhos de fiscalização profissional, também chamados de conselhos de classe. Exemplo, o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e que no âmbito dos estados dá origem ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Em síntese, pessoal, os conselhos de classe são entidades voltadas à fiscalização da regularidade do exercício de algumas profissões. Nós temos uma longa e antiga controvérsia sobre a natureza jurídica destes entes, os conselhos de fiscalização profissional. Porém, vou colocar a novela para trás e vou dar o capítulo que nos importa, que é o capítulo do Supremo. O Supremo pacificou o entendimento, meus caros, de que os conselhos de fiscalização profissional são uma espécie de autarquia. É uma ADI famosíssima, antiga, a ADI 1717. Conselho de fiscalização profissional é autarquia. E, portanto, sendo autarquias, os conselhos de classe, os conselhos de fiscalização profissional, integram a administração pública indireta da União. Guardem isso. Conselho de fiscalização profissional igual autarquia, igual integrantes da administração pública indireta da União. Porém, é uma autarquia, mas é uma autarquia diferentona. É uma autarquia submetida a um regime jurídico especial, porque algumas regras são diferentes em relação às autarquias normais, por assim dizer, tá? Então a gente tem alguns pontos cujo regramento jurídico é diferenciado para os conselhos profissionais quando a gente pensa nas autarquias como um todo. E é por isso que a doutrina afirma que os conselhos profissionais acabam tendo uma espécie de regime jurídico sui generis. Eu não vou detalhar esse ponto, eu estou apenas colocando a pedra de toque desse nosso estudo dos conselhos profissionais. E aqui, meus caros, o nosso julgado, o nosso julgado vai trabalhar com um aspecto pertinente aos conselhos profissionais. Então, vamos lá. Firmada a premissa de que os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquia sob regime jurídico especial, daqui para frente a gente encontra um pacote de julgados no Supremo e também no STJ decidindo questões operacionais, questões casuísticas sobre esse regime jurídico diferenciado dos conselhos profissionais. Então a gente tem o Supremo e o STJ decidindo sobre a natureza do regime de pessoal que trabalha nessas entidades. A gente tem Supremo e STJ decidindo sobre o regime de contratações realizadas nessas entidades e por aí vai. Nessa ADI 3428, o Supremo
coloca mais um tijolinho na compreensão do regime jurídico especial dos conselhos de fiscalização profissional. Nessa ADI, o Supremo examinou uma lei federal, olha só que interessante, uma lei federal de iniciativa parlamentar que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. Lei federal de iniciativa parlamentar que cria Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. O problema aqui, meus caros, é um problema afeto a conselhos profissionais, mas é também, e até em especial, um problema de processo legislativo. O problema dessa lei, enfrentada, examinada pelo Supremo Tribunal Federal, é a sua origem, a origem da iniciativa legislativa para aquele projeto de lei que criou os Conselhos de Educação Física. Nesse caso, o Supremo examinou uma lei federal que surgiu de iniciativa parlamentar e não de iniciativa do chefe do presidente da República, do chefe do Poder Executivo da União. E aí, para a gente encerrar as premissas, a gente precisa firmar, revisar com vocês um último ponto para a gente poder entender a decisão do Supremo. E o ponto é sobre processo legislativo. A gente sabe que o processo legislativo é dividido em fases. Eu gosto de pensar o processo legislativo com base nas seguintes fases. Uma fase de iniciativa, uma fase de deliberação legislativa, uma fase de sanção, veto e análise de veto. Eu gosto de dar autonomia para essa fase porque ela tem algumas particularidades. E por fim a gente tem aquela fase complementar de promulgação e publicação. O nosso problema está no devido processo legislativo da primeira fase, da iniciativa. Quando a gente estuda a fase da iniciativa legislativa, a gente identifica que há duas espécies de iniciativa legislativa, levando-se em conta a matéria que se quer regulada por lei. Então, a Constituição fixa como regra uma iniciativa legislativa comum, que é conferida a mais de um legitimado, mas, de modo excepcional, a Constituição nos traz casos de iniciativa legislativa privativa, em que projetos de lei referentes a matérias específicas somente podem ser apresentados, ou seja, o processo legislativo só pode ser deflagrado por algumas autoridades legitimados previamente especificados. A hipótese de iniciativa legislativa privativa mais conhecida é aquela que consta do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Lá nós temos as matérias cuja iniciativa legislativa é privativa do presidente da República. Mas não enviesem, não limitem o seu estudo a esse rol do artigo 61, parágrafo 1º. A gente tem outros casos na Constituição Federal de matérias que a iniciativa legislativa é privativa, por exemplo, do Supremo, por exemplo, dos tribunais de justiça, por exemplo, do Ministério Público. E todos esses casos se amoldam nessa categoria iniciativa legislativa privativa. Beleza? Para fechar essa premissa, lembre-se também o seguinte, que vale a pena a título de revisão, sempre amplificando na medida do possível com vocês. Lembre-se, meus caros, que as matérias de iniciativa legislativa privativa trazidas pela Constituição Federal, em especial estas que são privativas do chefe do Poder Executivo, são normas de observância obrigatória para os Estados-membros e para os municípios. E por isso, aquilo que a Constituição reservou à iniciativa legislativa para o presidente da República, no âmbito dos estados vai ficar reservado aos governadores e no âmbito dos municípios vai ficar reservado ao prefeito municipal. E aí a gente tem o nosso problema constitucional, o nosso objeto de julgamento. O Supremo vai ter que examinar essa lei federal de iniciativa parlamentar que criou um Conselho de Fiscalização Profissional, lembrando que os Conselhos de Fiscalização Profissional são uma espécie de autarquia, integrantes da administração pública indireta da União. E aí, pessoal, não tem muita dificuldade em entender a conclusão do Supremo. O Supremo reconheceu que a lei é formalmente inconstitucional. E por quê? É o silogismo do raciocínio, por isso que a gente tem que ter as premissas bem claras. Se o Conselho de Fiscalização Profissional é uma autarquia e integra a administração pública federal, então a gente precisa se lembrar da previsão do artigo 61, parágrafo 1º,
inciso 2º, a linha A da Constituição. Você depois vai fazer a leitura, mas eu lembro aqui com vocês. Esse dispositivo prevê o seguinte: são de iniciativa legislativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de cargos, empregos e funções públicas na administração pública direta e autárquica. E, obviamente, meus caros, não tem como criar um conselho profissional, uma autarquia, sem criar os cargos respectivos. E, portanto, a criação de conselho profissional é matéria que está, sim, sob iniciativa legislativa privativa do Presidente da República, já que esses conselhos profissionais são autarquias integrantes da administração pública indireta da União. A lei é formalmente inconstitucional por um vício de iniciativa legislativa. Só isso, pessoal, nada mais. É isso que o Supremo decidiu. Mas eu não vou parar aqui com vocês. Eu vou aproveitar e fazer uma amplificação do estudo. Já expliquei o julgado da ADI 3428, revisando algumas coisas e com o pano de fundo dos conselhos profissionais. Agora vamos revisar um outro ponto aqui com vocês. Olha que interessante. Pensem comigo. Essa lei que o Supremo acabou de declarar inconstitucional por vício de iniciativa era uma lei lá de 98. E sendo uma lei federal, foi sancionada pelo Presidente da República. Aí vem uma pergunta que é resolvida dentro do histórico do direito constitucional brasileiro. Literalmente, é uma pergunta histórica, resolvida historicamente pela Corte. Essa lei de 98, de iniciativa parlamentar, na fase final, ela foi sancionada pelo Presidente da República. E aí vem a pergunta, que é essa pergunta histórica. A sanção do chefe do Poder Executivo não externaria, não significaria uma anuência do Presidente da República àquele projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso? E essa anuência não convalidaria esse vício de iniciativa lá atrás? Porque veja, o Presidente da República recebeu a lei lá e falou, opa, peraí, essa lei aqui versa sobre uma matéria que eu deveria começar o processo legislativo. E alguém começou lá no Congresso Nacional. A iniciativa é privativa, é minha. Mas olhando para a lei aqui, eu acho que está certo. Tá tudo bem, o regulamento está legal. Eu vou sancionar. Ele poderia ter vetado. E ele poderia ter vetado, inclusive, com argumento de inconstitucionalidade, justamente por vício de iniciativa. Mas o Supremo não fez, né? O Supremo não fez. O Presidente da República não fez. E aí vem a pergunta. A sanção presidencial, a sanção do chefe do Poder Executivo, não convalida o vício de iniciativa que se apresentou, que se configurou por inobservância das regras de iniciativa legislativa e privativa? E olha só que interessante, a gente tem uma súmula sobre isso, leia aí no slide comigo, súmula número 5. Olha essa súmula, pessoal. A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. Bom, professor, tá respondido então, né? Tá respondido. A resposta não é o que você está pensando, se você nunca viu esse tema. Essa súmula, pessoal, foi superada há décadas. Essa súmula tá lá, você abriu o site do Supremo, tá lá. Ela foi editada com base na Constituição de 1946. E nós já tivemos aí 2 outras constituições, inclusive a de 88, e o Supremo disse, agora, entende que essa súmula não externa mais a visão do tribunal. Deixei aí um julgado de 2020, dentre diversos outros, que afirma isso. A Corte assentou que, como o vício de inconstitucionalidade é de ordem pública, o vício de inconstitucionalidade caracterizado pela não observância da regra de iniciativa legislativa privativa, em que na norma ab início, desde o seu nascimento, não é suscetível de convalidação pela posterior manifestação de vontade da autoridade cuja iniciativa privativa foi desrespeitada. Então, meus caros, a sanção do projeto não supre a falta de iniciativa do Poder Legislativo. Súmula 5, vocês têm que extirpar do mundo de vocês. Saber que ela existe e saber que ela não é mais encampada pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Pessoal, fizemos os 3 principais julgados do Supremo desse informativo. Fica aí com vocês a conclusão do julgado, né? Depois vocês fazem a leitura. E aí, só para exemplificar com vocês, eu disse que em relação aos conselhos profissionais, nós temos diversas discussões no âmbito do STF, do STJ. E essas considerações mais amplas que eu trabalhei com vocês, usem como pano de fundo para
fazer o estudo desses posicionamentos, dessas questões casuisticamente resolvidas pelo tribunal. E eu deixei aqui um exemplo de questão resolvida pelo Supremo sobre conselhos profissionais. É o tema 732 da repercussão geral, que diz o seguinte: é inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. O Supremo basicamente entende o seguinte, vou só explicar aqui rapidinho esse tema 732, só para não perder a oportunidade. O Supremo olha para a natureza das contribuições que são pagas pelos profissionais aos seus conselhos de classe e entende que estas contribuições têm natureza tributária. São uma espécie de contribuição. E se tem natureza tributária, pessoal, a inadimplência, o não pagamento das anuidades, tem que seguir o regramento de cobrança extrajudicial e judicial de créditos tributários. E neste regramento não existe a perspectiva de suspensão do exercício da profissão. Então o Supremo tem vários julgados, a ponto de termos aí um tema de repercussão geral já reconhecido. O Supremo reconhece em vários julgados a inconstitucionalidade dessa medida de suspensão do exercício da profissão pelo profissional inadimplente no pagamento da anuidade perante os conselhos profissionais. Porque esta providência, a suspensão da atividade, do exercício da profissão, é desproporcional, viola a liberdade de profissão e constitui aquilo que o Supremo denomina de sanção política em matéria tributária. É o Estado usando de meios que tolhem a liberdade de profissão do indivíduo para garantir o pagamento de uma dívida. E isso é inconstitucional. Isso já foi discutido várias vezes, inclusive no próprio âmbito da OAB. Que não é estritamente um conselho profissional, é uma instituição maior do que essa categoria, mas em algumas dinâmicas a OAB funciona como um conselho profissional e nessas dinâmicas está sujeita ao mesmo regulamento que a Corte tem para os conselhos profissionais como um todo. Não vou entrar aqui no parênteses da OAB, porque isso nos tomaria um tempo que a gente não tem. Em algum momento a gente vai enfrentar aí alguma discussão referente à OAB, tá bom? Vamos lá, caminhando. Fizemos os 3 julgados mais importantes desse informativo. Eu deixo aqui um 4º julgado com vocês, pessoal. Por conta do nosso tempo, eu vou ser bem objetivo aqui, né? Para a gente poder já caminhar para o julgado do STJ e fazer depois a resolução da nossa questão. Vamos lá? Meus caros, última ADI desse informativo, ADI 4727, né? Aqui, olha só que interessante. Nós temos uma lei estadual de iniciativa parlamentar, que trazia o seguinte conteúdo. Presta atenção no que a lei estadual versava, porque dela a gente vai tirar vários objetos para nossa análise. Uma lei estadual que criava um programa destinado ao pagamento de aluguel social para famílias que moravam em áreas de risco ou em áreas atingidas por catástrofe. E na definição do valor desse aluguel social, foi utilizado como referência o salário mínimo. E, por fim, a lei também fixava um prazo para o Poder Executivo editar o decreto regulamentando esse programa criado por lei. Essa lei nos dá 3 pontos problemáticos, 3 objetos. Todos foram enfrentados pelo Supremo. Vamos rapidamente um por um. Primeiro ponto, a pergunta é: pode uma lei de iniciativa parlamentar criar uma despesa para o Poder Executivo? Está criando um programa e um pagamento de aluguel social? Pode isso? Lei de iniciativa parlamentar criar despesa para o Executivo? O Supremo tem entendimento já firmado quanto esse ponto. Julgado de 2023, que simplesmente aplica um entendimento já consolidado pela Corte. Tema 917 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entende o seguinte: não há nenhum problema em uma lei de iniciativa parlamentar criando despesa para o Poder Executivo. Não temos aqui a criação de despesa sozinha, não é uma matéria que está sob iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, nenhum problema nesse ponto. O que não pode é uma lei criando despesa para o Poder Executivo e, de maneira conjugada, por exemplo, determinando a criação de um órgão, de cargos, porque aí, criação de órgão, criação de cargo público, isso sim, são matérias de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo.
Agora, se a lei se limita a criar o programa, fixa o conteúdo esperado desse programa e deixa o Poder Executivo para regulamentar internamente como é que secretaria vai tocar esse programa, que servidores vão ser alocados para viabilizá-lo, não tem nenhum problema nessa lei. Então vejam, pode lei de iniciativa parlamentar criar despesa para o Executivo? Sim. O que não pode é criar despesa de maneira conjugada com alterações no âmbito da administração pública, porque aí sim, criação de cargo, criação de emprego, função na administração pública, esse conteúdo é de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Beleza? Segundo ponto problemático dessa lei. A lei, quando previu o pagamento de aluguel social, o fez tendo como referência o salário mínimo. E a pergunta é possível essa vinculação com o salário mínimo, considerando que lá no artigo 7º, inciso 4º, a Constituição veda a vinculação para qualquer fim do salário mínimo? E o Supremo aqui, pessoal, inclusive tem súmula vinculante, né? Súmula vinculante número 4, que diz, façam uma leitura aí, tá aí na tela, para a gente ganhar o tempo, que eu quero caminhar para o STJ já. Mas vejam que o Supremo tem, inclusive, súmula vinculante sobre isso. E qual que foi a decisão do Supremo nesse ponto? Olha só que interessante. O Supremo entende que a regra que se extrai da Constituição e que consta na súmula vinculante número 4 é a vedação, a vinculação do salário mínimo. É a regra. Mas a própria Constituição estabelece exceções nas quais é sim possível vinculação de algum instituto ao salário mínimo. Isso consta até na primeira parte da súmula, né? Olha lá, salvo nos casos previstos na Constituição. E olha o que o Supremo fez aqui. O Supremo foi lá e lembrou da previsão do artigo 203 da Constituição Federal, que é o artigo que rege a assistência social. E nesse artigo 203 nós temos a previsão do BPC, do benefício de prestação continuada, um benefício assistencial que foi expressamente vinculado ao salário mínimo pela Constituição. E aí o Supremo traz essa construção para esse ponto da lei e diz o seguinte: não há nenhum problema na lei estadual criar um benefício de natureza assistencial, como é o aluguel social, e fazê-lo de modo vinculado, o seu valor de modo vinculado ao salário mínimo, porque o legislador estadual aqui está caminhando dentro da exceção de vinculação ao salário mínimo no âmbito da assistência social, que já foi prevista na Constituição Federal pelo artigo 203. Então não tem nenhum problema, não há nenhum vício de inconstitucionalidade, tanto naquele primeiro ponto que a gente viu, na iniciativa legislativa de lei que cria despesa, quanto nesse segundo ponto aqui, de vinculação ao salário mínimo. E o terceiro ponto problemático foi o artigo da lei que criava, pessoal, um artigo da lei estadual que criava, que fixava um prazo para o Poder Executivo regulamentar aquele programa social criado pelo legislador. E nesse ponto aqui o Supremo entendeu que a lei é inconstitucional. Decisão de 2023, mas que simplesmente revigora uma jurisprudência bem consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: é inconstitucional, por violação à separação dos poderes, a fixação de prazos para que o chefe do Poder Executivo edite decreto regulamentar. Então, o legislador não pode fixar em lei um prazo compulsório para o chefe do Executivo regulamentar aquele conteúdo via decreto. A jurisprudência do Supremo é até mais ampla. O Supremo entende que é inconstitucional o comando legal que fixa prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar projetos de lei de sua iniciativa e editar decretos regulamentares de leis já em vigor. Porque, em alguns casos, a gente vê o legislador dizendo: olha, o conteúdo dessa lei vai ser complementado por uma outra lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que tem que ser apresentado no prazo X. Também é inconstitucional. Então, o Supremo validou a constitucionalidade dos dois primeiros pontos, mas reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo dessa lei estadual que fixava um prazo para que o chefe do Poder Executivo editasse o decreto regulamentar. Tá bom? E olha que interessante, uma lei de um julgado de 2023, que basicamente a posição do Supremo é construída a partir da rememoração de 3 pontos da jurisprudência já estabelecidos pela Corte. Beleza? Vamos lá, passa a régua no nosso informativo 1084 e vamos lá fazer o nosso diálogo, nosso estudo transversal, nosso estudo dialógico entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. E aqui, meus caros, eu vou explorar com vocês um julgado
noticiado na edição extraordinária número 10 dos informativos do STJ. Vocês sabem que, além dos informativos normais do STJ, vocês têm as edições extraordinárias de informativos do STJ e vocês têm também a jurisprudência em tese. O STJ tem uma farta produção jurisprudencial, compilados de jurisprudência que vocês precisam estudar. E nesse ano de 2023, nós já tivemos, salvo engano, 3 edições extraordinárias de informativos, e o de número 10 é uma edição temática de penal, processo penal e execução penal. E esse julgado eu trago para vocês porque eu sei que é um perfil de caso no STJ que sempre sai muito em rede social, em discussões, em grupos jurídicos, que vocês precisam entender num nível de profundidade um pouquinho mais aprofundado. A questão de fundo aqui, meus caros, desse julgado do STJ, que a gente vai conectar com o Supremo, é o tema busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. Vamos lá, vamos revisar algumas coisas aqui para poder entender qual é o contexto em que o STJ tem decidido sucessivamente sobre casos com esse perfil. Vamos lá? Vamos revisar o ponto de partida, a previsão do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que protege o direito fundamental à intimidade e privacidade, especificamente na perspectiva da inviolabilidade do domicílio. A construção constitucional, a redação do artigo 5º, inciso 11, todo mundo conhece, se você não conhece, precisa conhecer, acabou de cair, inclusive, na prova do MP de Santa Catarina, na temática, na disciplina de Direitos Humanos, basicamente a redação do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Vamos lá. A Constituição garante a inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo ser com o consentimento do morador. Agora, olha que interessante. Como todo direito fundamental, este direito fundamental da proteção ao domicílio é também relativo, é uma proteção relativa. Então, em alguns casos, é possível afastar a proteção ao domicílio, a proteção constitucional ao domicílio. E a Constituição, o Constituinte, no inciso 11, já faz uma espécie de juízo de proporcionalidade e especifica os casos em que pode se dar a relativização à inviolabilidade do domicílio. Eu gosto, e fazia assim em prova, eu gostava de decorar do seguinte jeito: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Exceção 1, consentimento do morador. Claro, é uma exceção, é óbvio, mas não deixa de ser uma relativização, com o consentimento do morador. Exceção 2, flagrante delito. Exceção 3, desastre. Exceção 4, para prestar socorro. E exceção 5, por determinação judicial durante o dia. Eu gostava de decorar o artigo 5º, inciso 11 desse jeito. Uma regra e 5 exceções. Lembrando que para a quinta exceção, a exceção decorrente de determinação judicial, é a única que está sujeita a uma cláusula temporal. É a única que pode ser concretizada apenas durante o dia. Lembramos, a regra da inviolabilidade do domicílio e as 5 exceções. Beleza? Vamos pensar uma dessas exceções, que é o que nos importa aqui. A relatividade, ou melhor, a relativização da inviolabilidade do domicílio por conta da ocorrência de um flagrante delito. Em tese, no mundo dos livros, é bem simples de entender. Qual que é a lógica da Constituição? Ninguém pode se utilizar da proteção de um direito fundamental, no caso, a inviolabilidade do domicílio, para cometer crime. Então, se for constatado que um delito está sendo cometido dentro de uma casa, a autoridade policial pode nela adentrar para debelar aquele crime que está em curso. Beleza? Em tese, é bem tranquilo. É bem tranquilo. A gente vai problematizar, que é onde a jurisprudência está agora. Antes da gente entrar na problemática, eu vou fazer uma última revisão com vocês como premissa, tá bom? Última revisão. Ainda na discussão de prisão em flagrante. Vocês lembram o regramento da prisão em flagrante em crimes permanentes? Especialmente o crime permanente no tráfico de drogas? Lembra o que é crime permanente, pessoal? Básico de direito penal, a classificação dos crimes. Crime permanente é aquele cujo momento consumativo se prolonga, se protrai no tempo. Crime permanente é aquele cujo momento consumativo, a fase da consumação, se alonga no tempo. A gente vivencia no tempo a fase da consumação. E aí essa constatação tem repercussão na prisão em flagrante. Porque o CPP, no artigo 303, diz o seguinte:
Nos crimes permanentes, entende-se que o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Enquanto estiver havendo a consumação, há base para a prisão em flagrante, previsão do artigo 303 do Código de Processo Penal. Portanto, crime permanente, a prisão em flagrante é possível a qualquer instante no curso do momento consumativo. E um crime permanente de bastante recorrência é o tráfico de drogas, previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O crime de tráfico de drogas, pessoal, lembre-se, é um crime múltiplo ou de conteúdo variado. É um crime cujas condutas típicas são expressas ou são expressadas por vários verbos. Várias condutas levam à tipificação no tráfico de drogas. E algumas daquelas condutas descritas no artigo 33 da Lei de Drogas são condutas que geram crimes permanentes. Então, por exemplo, expor à venda. Enquanto estiver ocorrendo a exposição à venda da droga, o crime está em momento consumativo e o flagrante pode ser realizado. A conduta de guardar drogas, por exemplo, a conduta de ter em depósito, estou lembrando os verbos do artigo 33 aqui, ter em depósito, guardar as drogas no interior da residência, está sendo cometido, está em curso um crime de tráfico de drogas. E aí a gente tem o contexto no qual se dá estes julgados do STJ. Fizemos as revisões das premissas, vamos avançar. Nesse julgado aqui do STJ e em diversos outros, pessoal, o STJ tem examinado a regularidade daquilo que se denomina de entrada forçada em domicílio por agentes policiais no contexto da prática em flagrante delito de crimes de tráfico de drogas. Esse é o conjunto de casos, um conjunto de casos muito recorrentes no STJ. E a gente tem visto o STJ fazer isso com cada vez mais frequência. E a gente acaba ficando sabendo, por exemplo, de julgados do STJ, que o STJ entendeu que o fato de um indivíduo ter aparentado nervosismo quando viu a viatura policial não justifica a entrada da polícia no domicílio desse indivíduo. Estou dando um exemplo, talvez um dos mais recorrentes aí, né? Aí vem a pergunta, por que o STJ, nos últimos 2, 3 anos, começou a decidir esse tipo de caso, com esse tipo de enquadramento, numa proporção bem maior do que nós enxergávamos, do que nós tínhamos anteriormente? E aqui é onde a gente precisa fazer a conexão com o Supremo, pessoal. E lembrar do que o Supremo decidiu no tema 280 da repercussão geral. Olha o que o Supremo decidiu há alguns anos no tema 280 da repercussão geral. Diz o seguinte: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ele está trabalhando com aquela exceção específica da inviolabilidade de domicílio, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Meus caros, esse tema 280 da repercussão geral do STF, ele é subestudado quando vai se examinar esse monte de julgados do STJ. Esse tema 280, pessoal, do Supremo, da repercussão geral do Supremo, caracterizou uma verdadeira mudança de paradigma no instituto da entrada forçada em domicílio por conta de flagrante delito. Porque o que nós tínhamos até então era mais ou menos o seguinte, estou falando aqui também com alguma experiência como promotor de justiça que viveu o antes e o depois do tema 280. Antes, basicamente tínhamos o seguinte: a autoridade policial, em geral a polícia militar, estava lá, por exemplo, fazendo patrulhamento ostensivo, e por algum motivo detectava que estaria havendo uma traficância no interior de uma determinada residência. E aí decidia, lá no calor dos eventos, entrar sem o consentimento do morador. E aí entrou. A gente tem 2 cenários possíveis. Se um flagrante fosse constatado, encontrasse droga lá, por exemplo, no interior da residência, tudo certo. Muito dificilmente, o Poder Judiciário iria invalidar aquela decisão policial, aquela conduta policial de entrar na residência. Porque, em síntese, a Polícia Militar acertou. Ela achava que tinha flagrante, entrou e constatou o flagrante. Agora, o outro cenário era o seguinte: decidia por entrar,
mas não encontrava crime em flagrante no interior da residência. Aí a gente tinha um potencial problema, especialmente no aspecto disciplinar dos policiais, né? Porque a polícia militar, no nosso exemplo hipotético, errou. Ela pensou que tinha um flagrante delito de tráfico de drogas no interior da residência, entrou sem consentimento e aí chegou lá e não achou nada. E aí, em princípio, em tese, nós teríamos um potencial problema disciplinar, inclusive um potencial abuso de autoridade. Não era algo automático, evidentemente. É muito difícil a decisão tomada pelo policial no calor dos eventos, com o fato acontecendo, mas até então nós tínhamos basicamente esse cenário. Quando o Supremo julga esse tema 280, e isso é dito expressamente dentro do julgado, especialmente pelo voto, salvo engano, do ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, o Supremo deliberadamente quis mudar essa lógica, pessoal. O Supremo quis mudar essa espécie de loteria que existia na validação de uma entrada forçada em domicílio. O Supremo disse basicamente o seguinte: não vamos mais julgar a regularidade ou irregularidade da entrada forçada em domicílio, da entrada sem consentimento, em vista de ter ou não tido êxito na constatação de um flagrante delito. Não vamos olhar para o resultado. Isso não é bom para o direito fundamental do indivíduo, isso não é bom para o policial, que acaba ficando sujeito à perspectiva de ser responsabilizado disciplinarmente, criminalmente, inclusive. Não estou dizendo que eu concordo nem discordo, estou narrando o que o Supremo entendeu. Vamos lá. O Supremo diz o seguinte: vamos, em vez de examinar a regularidade da situação em vista do resultado, se deu certo o flagrante, pegou ou não o flagrante lá, depois que entrou, vamos examinar a decisão da polícia que decidiu por fazer a entrada forçada. O policial vai entrar e depois, a posteriori, vai justificar. A autoridade policial vai narrar, vai explicar as razões que o levaram a decidir por entrar na expectativa de que lá dentro tinha um flagrante delito. E aí o Poder Judiciário vai examinar depois essas razões coletadas, apontadas pela autoridade policial, e vai ponderar se a decisão por entrar da autoridade policial, quebrar a inviolabilidade do domicílio, valer da exceção constitucional do flagrante delito, se essa decisão do policial, da autoridade policial, estava ou não fundada em razões justificáveis. E aí pronto, pessoal. Esse tema 280 abre um capítulo novo no histórico da jurisprudência brasileira. Porque agora o judiciário, em especial o STJ, passa a ter que examinar as razões que a autoridade policial apresenta, caso a caso, para justificar aquela entrada forçada em uma residência. E esse é o pano de fundo, essa é a razão pela qual a gente vê agora essa enxurrada de julgados do STJ, dizendo, olha, o simples receio, o aparente nervosismo do indivíduo quando avista a polícia militar é ou não fundada a razão para explicar a decisão da polícia militar por entrar na residência daquele indivíduo. E assim vai. A polícia militar disse que entrou porque sentiu odor de droga, de maconha, e fez a entrada. Essa constatação de realidade é uma fundada razão para autorizar a entrada? Lembre-se, o STF deslocou a lógica. A gente não vai mais olhar para o acerto ou desacerto da decisão da polícia de entrar na casa de alguém pelo êxito de constatar o flagrante delito. A gente vai examinar as razões, o processo decisório da autoridade policial. E é por isso que a gente tem esse mar de julgados do STJ. E são julgados, pessoal, que vocês precisam absorvê-los e entendê-los com esse pano de fundo. Porque são julgados absolutamente casuísticos. A gente é o STJ olhando para aquele caso concreto e dizendo se naquele caso concreto aquela razão, aquele dado, aquela constatação da polícia justificava ou não a entrada forçada em domicílio. Beleza? E aí, meus caros, a gente tem esse novo enquadramento. O judiciário vai examinar as razões que a autoridade policial ponderou para decidir por entrar. Isso o judiciário disser, olha, essas razões, naquele caso concreto, de fato, justificavam a decisão por entrar.
foi uma decisão amparada em fundadas razões. E aí entrou, tá tudo bem. Entrou em domicílio, tá tudo bem. Ah, mas não pegou nada. Não tem problema, não deu flagrante. Não tem problema, porque a autoridade policial tomou a decisão amparada em fundadas razões. E mesmo tendo entrado e não constatado flagrante de delito, não há irregularidade, não há ilegalidade. E aí, a forma de pensar um instituto da entrada forçada em domicílio se modifica. Tá bom? As coisas mudaram e mudaram muito, e por isso que a gente tem essa enxurrada de decisões. E aí, essa decisão do STJ, eu trouxe de mote apenas para explicar esse tema 280 da repercussão geral do Supremo para vocês, pessoal. Porque aí, olha só, nesse caso concreto, no AGRG, no ARESP 200-4877, o STJ entendeu que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos do crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio. O STJ está dizendo que a mera denúncia anônima, desacompanhada de qualquer outro elemento de informação, não pode ser considerada uma fundada razão para orientar a decisão da autoridade policial por entrar no domicílio de alguém, quebrar a inviolabilidade. Ah, ó, veio uma denúncia anônima de que o fulano de tal tem droga na sua casa. Só tem isso. Esse dado é fundada a razão para quebrar a inviolabilidade e entrar na perspectiva de que está sendo cometido um crime flagrante de delito? Resposta do STJ, não. E aí o STJ aos poucos tem externado a sua visão sobre esses elementos de realidade que a gente acaba encontrando nas narrativas das polícias, dos policiais, né? Entrei porque senti odor de droga, entrei porque teve denúncia anônima, entrei porque a viatura passou e ele aparentou nervosismo. São razões que, sim, são coletadas no curso de uma operação policial, de um patrulhamento ostensivo, e os tribunais têm olhado para essas razões e especialmente o STJ, nos dizendo se elas são ou não justificáveis, se elas são ou não fundadas para amparar a entrada forçada em domicílio. Tá bom, pessoal? Importantíssimo entender esse tema 280 e conectá-lo com esse mar de julgados do STJ. Eu estou trazendo um para vocês. Se vocês forem fazer a leitura dos Jurisprudência em Tese, e também desse edição extraordinária número 10, vocês vão ter outras espécies, outros julgados do STJ com esse perfil, resolvendo casos semelhantes a esse e ponderando sobre outras razões declinadas posteriormente pela autoridade policial para justificar a entrada forçada em domicílio. Tá bom? Fechamos. Acredito que isso aqui é um divisor de águas no estudo de vocês, para quem porventura não fazia essa conexão, tá bom? Agora vocês têm aí um terreno fértil para ir plantando esses julgados do STJ, tá bom? E nunca mais vão confundir isso em prova, vão poder discorrer sobre isso, vai ficar muito mais fácil absorver a jurisprudência do STJ sobre esse ponto, vai poder discorrer sobre isso numa segunda fase, numa prova oral, isso vai resolver um ponto importantíssimo de constitucional e de processo penal. E agora, a parte que eu mais gosto da aula, o jurisprudência em prova. Vamos lá, pessoal, fazer um estudo de uma questão de prova. Questão de prova Sebrasp, prova fresquinha, tá quente ainda, pessoal, essa prova. Prova da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, elaborado pela Sebrasp, aplicada em 2023, salvo engano, há uns 2 ou 3 domingos aí, para o cargo de Procurador de Estado, Advocacia Pública do Estado. Olha lá, pessoal, como é absolutamente importante. Uma prova de 100 questões. Uma delas é uma questão simples que cobra literalmente uma tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que foi decidida lá no ano de 2022. Eu vou ler o enunciado e já vamos jogar a tese para vocês, falar o básico sobre ela, porque é uma tese relativamente simples de entender, e vocês vão ver que é cara crachá, como a gente diz aqui em Santa Catarina, né? Você vai ver a tese e você vai marcar a alternativa, sem muitas dificuldades. E aí vocês vão vendo as questões, os perfis de questões de prova. Tem questão da banca Sebrasp de alternativa, de múltipla escolha, que ela dá um trabalhão, que ela pega lá e coloca em cada alternativa um julgado. E aí a gente tem 5 alternativas, 5 julgados. Tem que saber, não é nem jurisprudência, é o julgado. E aí a gente sofre para julgar cada alternativa e marcar a alternativa correta, e marcar a resposta correta. E tem questões que a Sebrasp é mais parceira, entre aspas, né? E nos dá
uma questão construída com base em um único julgado. Prova de procurador de Estado é importante conhecer também jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, evidentemente. Olha lá a questão, meus caros. E aí estamos caminhando para o final do nosso encontro. Túlio, servidor público estadual, tornou-se pai de uma criança gerada por meio de fertilização in vitro e barriga solidária. É o nome pomposo para o famoso barriga de aluguel, né? A criança tem apenas Túlio como pai e não há presença materna na família. Tudo isso é enunciado. Após o nascimento da criança, Túlio solicitou licença maternidade de 180 dias e o pagamento do salário maternidade, alegando que, como a criança não tem mãe, somente pai, ele teria direito ao mesmo período de licença concedido à mãe pela legislação estadual. A administração pública lhe negou o pedido, concedendo a Túlio apenas licença paternidade com duração de 20 dias. Nessa situação hipotética, que de hipotética não tem nada, é o caso expresso que o Supremo julgou, o que a gente marca, pessoal? E aí tem aí as alternativas, que é muito difícil você conseguir resolver por exclusão. Tem direito à licença maternidade? Não tem. Tem direito, licença adotante, comula, não comula com paternidade. Aí a Sebrasp quando quer ser maldosa, é bem criativa, né? E daí? O que a gente marca aqui, pessoal? A gente vai marcar a resposta de acordo com o tema 1172 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, para assentar a questão, tinha que lembrar do que o Supremo decidiu no tema 1182 da repercussão geral. Salvo engano, esse tema foi julgado em maio de 2022. E aí, meus caros, quando eu apresentei para vocês o projeto de jurisprudência em pauta aqui pela Verbo, eu disse que eu ia sim priorizar com vocês repercussões gerais, porque elas têm despencado em prova. E esse julgado Sebrasp é construído com base em uma repercussão geral. Vamos lá. Nessa repercussão geral, rapidamente, porque a questão é simples, o Supremo examinou a situação do pai genitor monoparental. Quem que é o pai genitor monoparental? É o pai solteiro. É o pai que tem um filho se valendo do procedimento de fertilização in vitro. É a famosa barriga de aluguel, barriga solidária que a gente viu aqui, né? Então, o problema é o seguinte. Para o pai, o regulamento padrão é a licença paternidade, que a gente sabe que tem uma duração infinitamente menor do que a licença maternidade. Agora, no caso concreto, nós temos um pai solteiro, que é a referência única de parentalidade para essa criança recém-nascida. E em vista disso, o Supremo Tribunal Federal, nesse tema 1182 da repercussão geral, decidiu o seguinte: para garantir a proteção integral a essa criança e lhe dar prioridade absoluta aos seus interesses, a este pai solteiro deve ser estendida uma licença paternidade com o mesmo perfil da licença maternidade. Então, o pai genitor monoparental vai ter uma licença remunerada e pelo mesmo prazo da mulher. E foi isso que o Supremo colocou no enunciado da tese, na tese fixada, né? À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que é o que trata da proteção à criança e adolescente, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista lá no artigo 7º da Constituição e regulamentado no artigo 207 da Lei 8.812, estende-se ao pai genitor monoparental. Só lembrando aqui, pessoal, essa Lei 8.212, de 1990, é a lei dos benefícios previdenciários, e é dentro dela que nós temos o detalhamento da licença maternidade, né? Na Lei 8.212, a Lei Geral de Benefícios Previdenciários, benefícios do regime geral de previdência social, do INSS, entre aspas, né? A gente tem o regramento da licença maternidade de 120 dias. E aí esse prazo foi estendido para 180 dias por força de uma legislação complementar em 2008, que criou um auxílio, um benefício fiscal para as empresas que implementam a ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias. Beleza? E aí, meus caros, entendeu? Lembrou da tese? Vai caminhar para marcar a resposta correta na letra D. Esse pai genitor monoparental fará jus à licença maternidade, o período de afastamento e um afastamento remunerado, com base no Instituto Salário Maternidade, pelo prazo de 180 dias, da mesma forma que esses benefícios são garantidos à mulher pela legislação de regência. Gabarito, letra D, você acertou uma questão Sebrasp da prova
da PGE Espírito Santo de 2023. Meus amigos, chegamos ao final desse nosso encontro. Repito, excepcionalmente, fiz essa aula gravada com vocês por conta de compromissos pessoais. Estarei ao vivo com vocês na semana que vem. Eu vou disponibilizar, assim que possível, o material dessa aula no meu grupo no Telegram. Todos os slides que nós vimos, vocês vão encontrar, vão conseguir baixar lá, tá bom? É o meu combinado com o pessoal da Verbo. Eu agradeço vocês que ficaram comigo até agora. Deixa eu voltar para a tela cheia. Ficaram comigo até agora nesse Jurisprudência em Pauta. Obrigado. Qualquer dúvida, meus amigos, me acionem pelas redes sociais. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Já fica o convite para todos. Um forte abraço, meus amigos. Bons estudos e contem sempre comigo. Assinem, façam inscrição aqui no canal do YouTube da Verbo. Nos acionem também, nos adicionem na rede social, no Instagram, no grupo do Telegram, para a gente manter a nossa interação. Fechou? Forte abraço a todos e até a próxima.